Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. O dia de hoje é um dia de festa para as mães. Segundo domingo de maio, Dia das Mães. E eu quero parabenizar a todas as mães adotivas e as mães biológicas, desejando a elas que tenham um dia de muita alegria com os filhos e que eles se sintam realizadas pelo trabalho que fazem. Mas o meu interesse mesmo hoje é falar para aqueles pais e principalmente para as mães que têm filhos de 0 a 7 anos de idade. Por que esse interesse? Porque a vida do ser humano é dividida em capítulos de 7 em 7 anos, ou melhor, períodos de 7 em 7 anos, em que o corpo já faz mudanças e já se direciona para outras coisas. E desses períodos, o mais importante de todos é justamente o primeiro período, porque é o período em que a criança sai do útero e tem que se adaptar a essas condições externas, às vezes não favoráveis, e que, graças a Deus, agora diminuíram o número de mortes de crianças até 1 ano. Mas até bem pouco tempo era surpreendente este número. Além dessa adaptação, é um período em que nós nascemos todos com a memória esvaziada de qualquer lembrança de vidas passadas. Então, é um período ah, maravilhoso para que os pais ensinem às crianças tudo o que é necessário para que elas cuidem bem da saúde e do corpo material, corpo físico, assim como também da saúde do corpo espiritual. É importante que esse período, que é como um caderno vazio, sejam ministrados todos aqueles ensinamentos que vão transformar o filho ou filha num ser ah, bom, né? Como se diz, num ser, não perfeito, mas pelo menos um homem de bem, uma mulher de bem. Né? Porque quando não são tomadas essas precauções, né, depois dos 7 anos, aquele espírito que é a- o dono daquele corpo, né? Aquele espírito começa a se manifestar e aí já é tarde demais para querer mudar qualquer coisa. Tem muitas mães e pais que se queixam. Ah, o filho era um amor quando criança, mas agora eu não sei, se tornou não um adolescente, mas um aborrecente. Me dá muita preocupação. Mas por quê? Porque aquele espírito que está ali, que renasceu, começa a voltar à memória e a se manifestar. Não digo a memória, mas os hábitos, os costumes que tinha antes. Se a pessoa era um mentiroso contumaz, né? Ele vai começar a mentir e achar muito natural. Ninguém ensinou a ele que não se deve mentir, que as pessoas que mentem são falsas, que os outros não acreditam mais nelas, que perdem a credibilidade, que fazem muito mal, porque quem mente engana, e enganar não é correto. Então, esse período de 0 a 7 anos é o período ideal para que os pais, e principalmente as mães, se elas estão mais em contato com os filhos, né, de
incutirem nos filhos bons costumes, bons hábitos, moral e físico, e também um gosto pelos estudos, para aprenderem coisas novas, para se instruírem, porque nós fomos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes, com uma leve tendência para o bem. E cada encarnação é uma oportunidade que nós temos, experienciando na carne várias situações em que nós podemos progredir em três partes: intelectualmente, moralmente e sentimentalmente. Esse é o papel dos pais, né? Incutirem sentimentos que as crianças progridam nesses três campos, porque só assim elas vão se transformarem no que Deus espera de nós, que nós nos transformemos dessas almas simples em almas iluminadas. Mas tudo isso tem que ser feito aos poucos. E é nesses 7 anos é que os pais conduzem os filhos, que dão limites, que ensinam a respeito às leis, às pessoas, que eles mostram que nós somos, além do corpo físico do qual nós somos os pais, que existe um outro corpo que foi Deus que fez e que desde antes de nós nascermos, para o nosso cuidado, ele nos deu um anjo da guarda. É tão bonito quando as crianças entendem que tem um anjo da guarda, que o Papai do Céu está vendo o que elas fazem e que ele está ali pronto a ajudá-las. São crianças mais confiantes, crianças mais felizes, porque quando os pais não estão perto, elas sabem que tem o anjo da guarda, que tem Deus que cuida por elas, e vão ser também pessoas muito mais dinâmicas, mais confiantes em si mesmas, porque têm a garantia da fé que são protegidas por Deus, porque Deus é um pai que gosta de todos os seus filhos da mesma maneira. A diferença de uma criança que é dirigida e cuidada dessa maneira para outra que se cria à vontade como uma planta selvagem é total. Uma será um cidadão do bem e a outra provavelmente será uma pessoa sem moral, sem bons costumes, sem respeito, e vai se refletir na vida dos pais mesmos. Quem trabalha nos centros espíritas, no atendimento fraterno, ouve com muita frequência a queixa dos pais que os filhos estão com 60 anos e não querem sair de casa, querem morar de graça, comer de graça e ter ainda os pais como empregados, né? De quem é a culpa? Eles não foram, nesse período em que era um caderno aberto, não foi preenchido nada ali que desse a eles um lastro de responsabilidade, de cooperativismo, de misericórdia. Misericórdia? Mas o que é isso de misericórdia? Eu vou lembrar aqueles que não sabem o que é misericórdia. Isso é uma palavra de origem latina que agrega 2 palavras numa só. É miserere, que significa ter compaixão, e cordis, que é coração. Então, é ter compaixão com o coração.
Em outras palavras, isso significa sentir o sentimento dos outros. É, é estar vivendo em harmonia de sentimentos com as outras pessoas. É o que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É também o que Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Tudo isso resulta na mesma coisa, né? Tem ainda outras palavras que Jesus deve ter pronunciado, não sei, mas que eu sei que existem em algumas religiões, que é faça aos outros o que quereis que vos façam. Vocês sabem que existe um povo, aliás, um país lá na Ásia, assim, fazendo limites com a China e com a Índia. Ele está incrustado assim lá naquelas montanhas do Himalaia, as mais altas do mundo, com mais de 7.000 metros de altura. Uma parte dele está ali, tem um inverno rigorosíssimo e um verão frio, mas a outra parte, mais de planície, fica já numa parte subtropical e com um clima delicioso. As paisagens de ambos os lados são fantásticas, mas ele não está interessado em nenhum turismo e é até bem difícil irmos ao Butão. A partir de 1960 que ele começou a ser um pouco conhecido no mundo. Mas por que ele não está querendo fazer turismo se tem tantas paisagens tão lindas e tudo isso? Porque ele não quer ser contaminado. Ele é tido como o país mais feliz do mundo, onde as pessoas vivem em harmonia, vivem na misericórdia. Porque esta palavra misericórdia, ela é o contrário completo do egoísmo. E o egoísmo é, junto com o orgulho, um dos dois piores vícios da humanidade, dificílimos de erradicar, porque cada um deles tem subvícios. E precisamos primeiro terminar com os subvícios para depois atingirmos tanto o egoísmo como o orgulho. Sabe como é que as crianças são educadas no Butão? Elas vão para a escola, primeira coisa para aprender isso, misericórdia. Aprender a se amarem, a se doarem, a viverem em paz, em harmonia. Então a egrégora naquele país é altíssima. Por isso, não tem doenças. Eles já estão, por falar nisso, eles já estão na era da renovação. Para eles já chegou. Mas para nós ainda vai demorar muito, porque até que nós terminemos com esse famoso egoísmo, né, e que tenhamos misericórdia e sermos um por todos e todos por um, ainda vai demorar. Mas vai demorar mais ainda se as mães não derem aos filhos, do 0 aos 7 anos, né, o material necessário, a compreensão do que é certo, do que é errado, do que nos faz melhores pessoas, pessoas mais felizes, mais dignas, com mais saúde. E está na mão das mães de fazerem isso. E não de babás ou qualquer outro tipo de pessoa que tome conta das crianças. Isso compete aos pais. E cada pai que conseguir isso, ou mãe, né, vai ter a grande compensação de ter filhos amigos e não filhos que os abandonem
num asilo, ou a própria sorte, ou que os matem para ter a herança, o que está muito comum ultimamente e que precisa terminar e só vai terminar quando as mães se derem conta da falta que faz um cuidado especial nessa época do 0 aos 7 anos. Eu espero que tenha contribuído com alguma coisa para chamar a atenção das mães para a importância desse período, que é de todos, como eu disse, o mais importante. Que uma criança, por exemplo, que aprende que quando se fala a verdade não se merece castigo, que falar a verdade é importante para que as outras pessoas acreditem em nós, que nós tenhamos, portanto, credibilidade, e que mentir ou falar dos outros, da vida dos outros é feio, que o Papai do Céu está vendo, que não gosta. Esta criança, se ela foi alguém muito trapaceador, muito mentiroso noutra vida, ela agora, quando passou dos 7 anos, que vem aquelas coisas, ela trava. Ela diz, não, isso é feio, eu não vou fazer, eu sei que não devo, e pronto. E a mãe já terá contribuído numa grande coisa para a regeneração daquele, daquele indivíduo, o que é maravilhoso, porque é isso, para isso que ela é mãe. Muito obrigada pela paciência de vocês e tenham um domingo ótimo, principalmente as mães, que hoje é um dia muito bonito de homenagem a elas. Um beijo no coração de vocês e um domingo ótimo para todos nós. Até o próximo domingo.